O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software. Olá, muito bom dia! Hoje, sexta-feira, 26 de junho, e chegamos juntos, conectados nesse último dia de RM Vale TI 2021. Esse que é um dos principais eventos de tecnologia do estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso espaço, exatamente. Hoje será um dia que vamos falar de diferentes assuntos. Esse é um espaço, inclusive, que vamos compartilhar com você. É isso mesmo, durante esses dias de evento, 90 especialistas passarão por aqui para trazer inovações, soluções tecnológicas que podem ser implantadas na sua empresa, tanto faz de pequeno, médio, grande porte. A ideia é a gente estimular esse networking, estimular esses novos projetos e compartilhar todos esses conteúdos com você que vem nos acompanhando nesses 4 dias de evento. Isso mesmo, e já adianto, viu? Você pode participar desses nossos painéis. Isso mesmo, mande a sua pergunta, ela é muito bem-vinda por aqui, será passada aqui aos nossos palestrantes. Vamos dar início então a essa nossa sexta-feira, teremos 6 painéis. Eu sou Vanessa Vantini, estou aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos e esse, como você já sabe, é um evento totalmente online. Então nós seguimos conectados e nossos palestrantes nos acompanham como você, de forma virtual. É isso mesmo, e eles já estão com a gente aqui no telão. Esse nosso primeiro encontro desta sexta-feira já começa com um assunto que eu tenho certeza que interessa a você, que é cibersegurança. Como proteger a sua empresa nesse momento de home office. É isso mesmo, quem vai mediar e começar com tudo essa nossa sexta-feira é a Eva Pereira. Muito bom dia, Eva. Vou aqui fazer uma breve apresentação de você. A Eva é especialista em segurança da informação com mais de 20 anos de experiência nessa área, isso mesmo. É criadora de um projeto que sensibiliza as crianças, jovens e seus responsáveis sobre navegação segura na internet,
tópico importante e necessário também, não é isso, Eva? Um bom dia para você, bom dia a todos os nossos participantes, Renato, Evandro e Rinaldo. Agora é com você, Eva, um bom painel. Bom dia, Vanessa, muito grata pela apresentação. Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso painel Cibersegurança, proteja seus dados digitais e sua empresa em home office. E em nome da Aiblis e da ONCE, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e moderar este painel. Ataques cibernéticos têm aproveitado que os colaboradores estão cada vez mais em home office para causar danos no sigilo dos dados das empresas. Iniciativas de prevenção são vitais cada vez mais para proteger as informações corporativas e manter a segurança cibernética. Eu estou aqui hoje neste painel com Evandro Ribeiro, diretor de Segurança da Informação da Vivatech, especialista em segurança da informação com mais de 17 anos de experiência em tecnologia, Renato Mataitis, engenheiro, engenheiro de vendas na Sonic Wall, consultor de tecnologia de redes e engenheiro de segurança cibernética com mais de 29 anos de experiência de sucesso na entrega de soluções, pré-vendas, coordenação de equipes em empresas multinacionais, líderes de contas mundiais. E com o Rinaldo Scampini, fundador e CEO da OpenTech, Gestão e Segurança da Informação, graduado em Defesa Cibernética, CISO, DPO, LGPD com experiência em data mapping e tem a sua experiência na elaboração e na implantação de planos de segurança da informação e cybersecurity, PDTI, que é o Plano Diretor de Tecnologia de Informação, certificado em PDPE, PDPF e também é certificado pela Fundação Vasolini para implementação de LGPD. Bem especialista em cibersegurança. Muito bom, com mais de 36 anos de experiência na área de TI. Muito bom, bem-vindos, pessoal, bom dia a todos. Vamos começar? Então, vamos começar com o Evandro Ribeiro. Por favor, Evandro, pode começar com a sua apresentação. Bom dia a todos, eu sou o Evandro, tenho 17 anos aí na área de defesa cibernética, sou especialista em segurança e hoje eu vou falar um pouco sobre dicas de segurança, né, no trabalho remoto. Com esse cenário de pandemia, né, a gente teve uma transformação digital acelerada, né, e é importante a gente ter em mente quando nós estamos trabalhando remotamente, somos os protagonistas do trabalho remoto, né? E para fortalecer essa questão, né, de trabalhar remotamente, de ter uma interação adequada com as equipes, é necessário que a gente consiga, né, desenvolver com as nossas equipes a confiança, o comprometimento e o trabalho em equipe. Então é muito importante a gente estar atento a todas as questões de segurança, as práticas que a gente tem no dia a dia e estar atento aí às ameaças cibernéticas, né? Como eu disse, né? O cenário da pandemia é só mais um cenário onde nós tivemos que acelerar essa transformação digital. Muitas empresas já tinham essa prática de permitir que os trabalhadores trabalhassem remotamente, né, os colaboradores atuassem remotamente, mas a pandemia acelerou muito esse cenário. Então, para isso, né, hoje eu vou falar um pouco sobre algumas dicas de segurança, né, que a gente pode utilizar aí no nosso dia a dia, no nosso trabalho. É importante, quando a gente utiliza as tecnologias corporativas, estarmos atentos, né, que os recursos oferecidos pela companhia devem ser utilizados aí com a máxima prudência. Sempre que a gente utilizar os e-mails e as ferramentas de acesso remoto, a gente tem que ter esse cuidado em
em utilizar o e-mail corporativo, não cadastrar o nosso e-mail corporativo em sites externos, sites de compras. Tem até uma questão da lei de privacidade, onde a gente deve evitar, né, cadastrar esses correios para não serem recebidos aí na infraestrutura corporativa. Sempre que a gente for enviar um anexo, ter o cuidado, né, de proteger esse anexo com uma senha, para que somente a pessoa autorizada tenha acesso a esse conteúdo. Ter cuidados também, se o tema for muito complexo, né, ter o cuidado ali de entrar em contato com a pessoa antes de falar sobre, de escrever isso e mandar isso por e-mail. Ter cuidado, né, com o computador, não se conectar em qualquer rede, não utilizar qualquer rede, não utilizar redes públicas, sempre procurar utilizar a rede segura da empresa, estar conectado na VPN, se a empresa oferecer esse recurso. Procurar compartilhar arquivos, utilizando as soluções de drives digitais, né? Hoje a gente tem muitas suítes de e-mail e que já contam com esse recurso, né, de drive virtual. Então é bom a gente sempre optar por esse recurso quando ele for possível. Ficar atento, né, a golpes, né? Não propagar correntes, ter atenções a fake news, sempre procurar checar a veracidade das notícias, né? E estar atento também aos golpes cibernéticos, né? Os famosos phishing. A gente vai falar um pouquinho aqui, um pouco mais para frente. Como eu disse, né? A VPN, ela é o recurso que permite com que o computador do colaborador que está em trabalho remoto fique conectado na empresa. Ela simula uma conexão direta, né, entre o ponto na verdade ela conecta, né, ela conecta diretamente o computador do colaborador à rede corporativa. Uma vez conectado à rede corporativa, você pode contar com os recursos de proteção do restante da rede. Os meus colegas vão falar um pouco mais, né, sobre o que a gente pode instalar nas máquinas, sobre como a gente pode proteger as máquinas aí, contando com esses recursos de elementos da rede. Então, além dessas atenções sobre esses cuidados do cotidiano, eu também chamo a atenção um pouquinho aqui para a questão dos golpes, né? A gente tem que estar sempre atento a todo tipo de situação. Em alguns casos, a gente pode sofrer aquela tentativa de golpe do suporte técnico, né? Onde uma pessoa se passa por alguém da sua empresa, que entra em contato ali para tentar se passar por alguém e tentar obter a sua senha. Então, sempre cheque, né, a origem das chamadas, sempre confirme, nunca forneça credenciais, nunca compartilhe as suas credenciais. E no caso da sua empresa permitir que você utilize dispositivos externos, como HDs, pendrives, apesar de não ser a prática mais segura, em alguns casos esse cenário é inevitável. Então sempre tenha cuidado com a utilização desse tipo de dispositivo, sempre que possível escaneie esse dispositivo, procure não misturar os arquivos do trabalho com os arquivos corporativos, é muito importante. Os dispositivos de armazenamento, como HD externo, pendrive, são fontes, né, de propagação de ameaças digitais, então é muito importante ter esses cuidados com esses dispositivos. Além disso, né, outros cuidados que a gente pode ter sempre com a nossa senha, sempre ter atenção na complexidade da senha, no tamanho da senha, não compartilhar a nossa senha com ninguém, nunca devemos, né, temos sempre que ter essa atenção aí com as senhas, procurar compor uma senha forte e periodicamente fazer a troca dessa senha. Sempre a nossa senha, ela é a nossa chave digital da empresa. Então, a gente não pode compartilhar essa senha, não pode anotar, e tem sempre que ter em mente que a nossa credencial de acesso é a chave digital da empresa.
Então, se acontece alguma coisa com a credencial pela qual nós somos os responsáveis, fica meio difícil de justificar, né? Então, sempre cuide muito bem da sua senha, porque ela é a sua chave digital da empresa. Como eu tinha dito anteriormente, né, tem muitos tipos de golpes, como o phishing, as tentativas de obter dados por chamada, por WhatsApp. E o phishing, ele é um desses vetores mais clássicos, né? Então, o que a gente pode de cara assim perceber quando a gente está passando por um ataque desses, né? Geralmente essas mensagens que falam de fatura falsa, fala de crédito bancário, enfim, diversas situações, elas contêm erros de ortografia. Eles têm links suspeitos, né? Você olha para o link, posicionando o cursor do mouse ele em cima daquele link, você já consegue perceber que a mensagem o link não aponta para um site verdadeiro. Então são dicas aí para você se prevenir no dia a dia, né? E e-mails que contêm ameaças, né? Então esses são mais fáceis de identificar, mas é bom estar sempre atento aí. E-mails que contêm falsificação, como eu falei, de fatura, os endereços falsos, né? A saudação também, ela é impessoal, né? Então chega uma mensagem, ao invés de começar com o seu nome, começaria com prezado, fica um pouquinho mais fácil aí de identificar. Então, é isso aí, sempre esteja atento a essas questões de proteger o seu e-mail, proteger o seu acesso corporativo e ter em mente que esse tipo de situação ele não acontece só no âmbito corporativo, né? Nós estamos expostos a esse tipo de ameaça em qualquer contexto, né? Seja pessoal ou profissional. Vou falar um pouquinho também sobre vazamento de informações. Quando a gente pensa em vazamento de informações, geralmente a gente associa esse cenário a invasões de sistemas, a quebra de sigilos, e não necessariamente é dessa forma que acontece sempre. A gente tem que ter cuidado quando a gente participa de uma reunião corporativa em que algum dado sensível, confidencial vai ser compartilhado, e ter esses cuidados de não gravar a tela, de não compartilhar informações em outros grupos, né? Geralmente a gente tem aqueles cenários onde a pessoa tira um print e de repente ali tem uma informação estratégica que não podia ser compartilhada. Então é muito importante a gente estar atento a todas essas questões, né? Pelo fato de não estarmos presencialmente, às vezes a gente pensa que pode estar colaborando ali e no final das contas acaba causando um incidente aí para a empresa. E por último, né, deixar claro que é responsabilidade de todos, né, cuidar da segurança, cuidar do dia a dia, proteger as nossas informações, né, e que o não cumprimento dessas, vamos dizer assim, essas observações diárias podem acarretar para a gente um incidente, um problema de conformidade, um problema com a lei de proteção de dados, por exemplo. E é isso que eu tinha para passar para vocês hoje aí. Agradeço. Muito bom mesmo. Foi muito bem colocado, né, Evandro, que há muito tempo a segurança e a privacidade ela já ultrapassou as paredes físicas das corporações, né? Hoje ela impacta as nossas vidas, as vidas dos nossos filhos e, consequentemente, a nossa vida como colaboradores. Foram dicas muito ricas, muito bem colocadas para o nosso dia a dia, para a saúde da segurança e da privacidade das corporações. Muito obrigada, Evandro. Lembrando, pessoal, que vocês podem
podem ir no chat, mandando as perguntas de vocês, que no final nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Bom, vamos trazer o nosso próximo convidado, que é o Renato nossa senhora, tá difícil. Mataitis. Desculpe, Renato. Depois que consegue falar uma vez, não tem problema. Mataitis, pronto, consegui. Mataitis, isso, destrava, muito aqueles testes de linguagem, de fono, entendeu? É útil. Muito bom. Vamos lá, Renato, fique à vontade, por gentileza. Ok. Bom, pessoal, eu queria agradecer aí a oportunidade, né, de estar com vocês nesse evento, né, e que é onde a gente pode estar, né, juntamente aí aprendendo e trazendo inovações e conhecimento, compartilhando inovações nesse sentido, né. Eu vejo assim muito importante, né, até o que o Evandro colocou anteriormente, né, principalmente quando a gente considera que a gente está evitando contaminações, né, e todos nós temos agora uma experiência prática de cuidado com vírus, e isso vai trazer, eu creio, um aculturamento bem maior com relação às ameaças cibernéticas também, porque elas são inspiradas nesse conceito, né? Então, todas as recomendações que o Evandro colocou aqui, eu diria assim que a gente poderia até enquadrar dentro de um afastamento social, né? Em que nós tomamos as atitudes que podemos ter para nos proteger, independente de qualquer outra ferramenta que exista no mercado e qualquer tipo de ameaça, essas são recomendações adequadas. Eu conheci um dos fundadores de uma grande empresa de cybersecurity, em que antes de ele iniciar o processo de machine learning e estender tecnologias, se perguntava para ele o que ele usava para se proteger. E ele falava assim, eu não uso nada, eu uso procedimentos, né? E interessante isso, que com esses procedimentos ele conseguiu se proteger e criou uma estrutura para que as empresas pudessem estar se formatando aonde nós, como usuários, não podemos ir além daquilo que podemos fazer, né? Então, eu trago aqui a mente, né, colocando, né, a SonicWall é uma empresa de cibersegurança, né, já com quase 30 anos de mercado, protegendo empresas, né, usuários, em todos os tipos e áreas de tecnologias necessárias que envolvem a segurança e a cibersegurança. E eu iniciei essa apresentação falando um pouco do que seria a indústria 4.0, né? Porque é uma realidade hoje que nós estamos vivendo, em que elementos como Big Data, IoT, eles estão inerentes na nossa sociedade, como foi explanado aqui, aquilo que nós temos de informação hoje, ela é precioso, e o LGPD hoje vem para regrar o acesso a essa preciosidade, né? E as empresas se utilizam de informações para tomarem decisões e operações. E o IoT hoje você encontra em toda parte. As geladeiras já estão com IoT, as câmeras, os faróis das estradas, os carros futuramente vão estar, e nós precisamos tomar muito mais cuidado com isso. E toda essa tecnologia, ela é essencial para o nosso dia a dia, né? Vai se tornar essencial, mas quando um malware surge, como mostrado aqui, existe uma série de problemas, né, que podem ser acarretados, e aí nós precisamos tratar de forma diferente, não apenas comportamental, né, mas agora em operações que respondam a ataques como eles estão nos atacando com uma tecnologia dada. E para isso você vai usar de procedimentos de proteção de IoT, proteção através de machine learning, aprendizado de máquina, inteligência artificial, que possam identificar e proteger os recursos de Big Data que passam a ser tão essenciais nos dias de hoje, tá? Primeiramente, o que seria o Big Data, né? Resumidamente, é uma grande base de dados em que ela acumula informação e você precisa de ferramentas especializadas para extrair essa informação. Como o caso do iceberg, em que você vê apenas a ponta do iceberg, mas existe uma base imensa que é guardada para que possa fornecer a beleza que o iceberg tem, mostrando, né, seus caminhos para fora, né? E casos, por exemplo, da Nike, né, que utiliza assim, de Big Data para
posicionar você quando você está usando um wearing, uma ferramenta de uso pessoal, ela está te monitorando para ver onde você está, que loja você está, quais os seus acessos, e ela toma decisões comerciais em relação a isso. A UPS, ela utiliza de Big Data para minimizar e otimizar o caminho dos seus carros, né? No sentido de economizar também e te oferecer melhores preços no delivery, né? Então, tudo isso, ele traz aí um novo conceito, né? Até mesmo porque, para eu monitorar e alimentar o Big Data, eu preciso de IoTs, eu preciso de internet das coisas, elementos que são sensores espalhados por toda parte e vão alimentando os Big Datas que possam fornecer informações, entre outras funções que ele tem, né? E aí você vai ter aí, hoje em dia, geladeiras que são monitoradas, que verificam o estoque e trabalham já fazendo, quem sabe, até o pedido para que possa restabelecer o estoque daquela geladeira, seja ela empresarial ou mesmo em casas. Hoje já existe a possibilidade de você ter ação. Campainhas que você enxerga a sua portaria, sua entrada em qualquer parte do mundo. Carros autônomos que são controlados, e agora com 5G, isso está se tornando cada vez mais uma realidade. E não se assustem se logo, logo você tiver chamar um Uber e o Uber aparecer na sua porta sem um motorista, tá? Isso, às vezes a gente acha que estamos muito longe, mas já é uma realidade em alguns estados americanos o uso dessa realidade, tá ok? E dispositivos médicos, né, que trazem também informação sobre a nossa saúde e precisam ser monitorados e apoiados dentro dessa estrutura, tá? O que se percebeu dentro dos últimos anos é que se quadruplicaram nesses anos a quantidade de IoTs disponíveis, né? E diariamente uma grande quantidade é colocada em on, né, em status ativo, a cada minuto, a cada hora, né, que a gente está aqui conversando, ok? Só alguns exemplos para que vocês tenham ideia. Por exemplo, do lado esquerdo aqui a gente tem o que todo mundo conhece, é um celular, mas a funcionalidade dessa imagem não é para isso, é para mostrar que ele está controlando um forno de micro-ondas, passando receitas, verificando a operação dele, sendo alertado quando o micro-ondas estiver pronto com seu frango assado para que você possa dar. Do lado direito aqui é o exemplo de um carro autônomo que a Domino's Pizza já usa. Você recebe esse carro na porta da sua casa sem motorista, você se identifica, faz o pagamento e ele abre a operação e você retira a sua pizza e você pode utilizar, desfrutar desse benefício, ok? Existem aí também dispositivos que são ingeríveis, em que você ingere como uma cápsula e ele monitora o seu corpo, verificando o pH do seu estômago, as características, tirando fotos para que os médicos possam ter diagnósticos em relação à sua saúde e acompanhar de uma forma mais eficiente, tá? Câmeras que escondem dentro de lentes de contatos, vamos dizer assim, em que você vai, como nos filmes de James Bond, de alguns anos atrás, por exemplo, você vai poder, desculpe, tirar fotos, né? E não somente tirar fotos, mas monitorar os níveis de operação do seu sangue, a pressão e todas essas informações que passam aí além daquilo que um dispositivo normal possa conceder. E cirurgias remotas, né, que cada vez mais vão poder ser feitas por médicos espalhados no mundo inteiro. E dessa forma, isso tudo é um admirável mundo novo, que a gente poderia dizer, né? Mas diante de tudo isso, né, de criticidade envolvendo o nosso corpo, envolvendo a nossa casa, envolvendo as nossas empresas, envolvendo estruturas governamentais, por exemplo, como fica a segurança dos nossos dados, né, em relação a isso? A gente percebe que a superfície de ataque aumentou com a pandemia, muito mais, né? Ela se estendeu. E agora os hospitais, os carros, as cidades, as casas, elas estão mediante situações de ataques e de superficialidades que aumentaram, né? E podem trazer danos aí, ocasionar danos eventualmente, tá? Com isso, a gente percebe que o trabalho dos
criminoso, ele se tornou de uma forma mais fácil. Por quê? A pandemia nos afastou das empresas, onde a gente tinha os nossos firewalls de perímetro, de uma contenção com políticas, como o Evandro colocou, mais rígidas. Agora nós estamos nas nossas casas e muitas vezes essa política ela não é mais utilizada de uma forma tão rígida, né? E nós deixamos que algumas vulnerabilidades aconteçam, inserir um pendrive adicional, colocar alguma outra operação que não seja tão segura, e os criminosos podem entrar agora de uma forma acessando empresas que eles têm como target, com objetivo target. Então, o que nós vamos ver muito acontecendo, né, nesses últimos dias é os ataques direcionados. Então, um atacante ele pretende fazer um ataque, por exemplo, a um banco, a um governo. Ele não vai fazer o ataque direto a esse firewall que tem uma extrema proteção, mas ele vai atacar as bordas dos fornecedores, dos envolvidos, daqueles que podem, de alguma forma, ter uma vulnerabilidade, ser vendido uma credencial e, a partir dessa credencial, entrar num outro nível de ataque e que vai ser mais bem sucedido por elevações de privilégios e outras ações como essa, tá? Então, esse processo tem aumentado tremendamente no ano de 2020, cerca de 66% cresceu o aumento de malwares em IoT, o que representa o nosso cuidado necessário. E aí, em cima de tudo isso, né, o que a gente pode fazer, né, nas nossas casas, nas nossas empresas? A pandemia é uma necessidade, então, se dizer que nós não somos alvos não é uma verdade, né? Mas então o que nós podemos fazer é evitar que existam possibilidades que o atacante tenha sucesso, tá ok? Então, para isso, né, além dos processos comportamentais, que já foi bem colocado pelo Evandro aqui, existem soluções, por exemplo, de machine learning, que podem identificar um phishing de uma forma mais inteligente, um ataque direcionado, ele pode tratar com verificação da sua memória para saber se alguém está fazendo um movimento indevido dentro da memória do seu computador, está tentando fazer um movimento lateral, por exemplo, uma tecnologia que a SonicWall tem patenteada, é o RTDMI, é o Real Time Deep Inspection Memory. Ele valida a memória dos seus elementos, dos seus dispositivos, para saber se algo de errado está acontecendo, isso em tempo real, vamos dizer assim, e ele te dá um veredito, né, muito rápido, né, e imediato. Isso é feito em nuvem, ou pode ser feito localmente com um dispositivo específico, né, que a SonicWall provê, que é o CSA-1000, tá ok? Então, esse provimento de deep, eu diria assim, deep learning, ele é um avanço naquilo que a gente fala do machine learning, que nos ajuda a proteger contra ameaças dia zero. O que são ameaças dia zero? Aquelas nunca existentes. O deep learning, ele implementa camadas adicionais que vão permitir que ameaças avançadas, como é o caso que tivemos do meltdown, uma vulnerabilidade de hardware, possam também ser identificadas, como a gente tem sucesso nesse caso. Falando de proteção, né, novamente, todos nós aqui, muitos usam o e-mail na cloud, né, é uma necessidade de muitas empresas e de muitos nós, operadores. Então, eu preciso proteger essa estrutura de cloud. É algo desejável para nós, mas nós precisamos ter algoritmos de proteção. Então, além do comportamento, como eu disse, existem ferramentas como o Cloud Application Security da SonicWall, que ele se integra paralelamente à estrutura de cloud, permitindo que o atacante não identifique aquele elemento de defesa. Isso é algo que o Gartner tem sugerido, né, como sendo um suplemento de segurança. Por que eu estou mencionando isso? Os ataques estão se colocando cada vez mais sofisticados e as empresas, os órgãos de consultoria têm percebido que precisam de ferramentas mais adequadas, mais avançadas para que possam reagir contra esses ataques que estão sendo direcionados, tá? Então, dessa forma é que nós podemos proteger a nossa base de Big Data, proteger nossos elementos na cloud e também
precisamos proteger o nosso endpoint, a nossa máquina. Qual o comportamento que nós temos local, o que nós estamos acessando, de forma que o nosso gestor, o nosso gerente não está vendo. Então, existem soluções de proteção de endpoint, como Capture Client, em que você pode verificar todas as ameaças, aquilo que está acontecendo de forma forense. E caso um ransomware, né, que todos vocês têm ouvido no noticiário, empresas pagando resgates, isso quer dizer que um ransomware teve sucesso, criptografou as informações e as empresas estão pagando o resgate para ter os dados de volta. A JBS fez isso recentemente, está sendo muito criticada nos Estados Unidos porque é uma política de não pagar resgates que os Estados Unidos têm, mas para que eu possa ter isso, eu tenho que ter um mecanismo eficiente, como, por exemplo, soluções de rollback. Então, caso um ransomware tenha sucesso, eu posso voltar à configuração antiga para que eu possa ter minha empresa restaurada e não necessite pagar um resgate. Proteger toda a sua base de IoT, né? Então, hoje em dia, o IoT é um dispositivo mundial e que ele pode estar alocado e gerenciado de qualquer parte, né? Então, existem soluções de SaaS, que seria o Security as a Service, Edge, que permitem conexões com baixa latência e com um alto grau de segurança, com autenticação duplo fator, que conectem aí com as suas empresas e possam ser gerenciados de forma segura, tá? Então, além do afastamento social, como nós falamos, nós precisamos de vacinas adequadas, né? Hoje em dia, o mundo cibernético não trabalha com vacinas, mas com inteligência artificial, que para cada cepa nova, seria essa a ideia, nós temos uma inteligência artificial que é capaz de se ajustar e descobrir ameaças dia zero, então, que é o que faz uma grande diferença nos dias de hoje para a proteção de IoT também, ok? Bom, como conceitos básicos de segurança, né, para todos, proteja seu roteador, mantenha-se sempre atualizado, como já foi mencionado, use senhas adequadas, aproveite a autenticação em 2 fatores, tenha equipes, né, que possam te ajudar e auxiliar na segurança também da sua empresa, busque a melhor solução com conceitos e tecnologias, e aonde a SonicWall se propõe a ser uma das ferramentas que você pode usar. Nós temos mais de 1.100.000 sensores espalhados pelo mundo, mais de 28 milhões de ataques, né, bloqueados diariamente, e cerca de 140 mil malwares que são identificados também diariamente, né? Então, essa experiência ela é espalhada em equipamentos, tanto firewalls, né, que podem estar em empresas remotas, concentrando grandes data centers com gerenciamento, e além das estruturas de firewalls, você tem proteção de endpoint, nós podemos fornecer também a proteção de WAF, Web Application Firewall, e além disso, soluções governamentais que implementam SD-WAN com Zero Touch, que facilitam a implementação geral, e toda a proteção em nuvem necessária para esse novo mundo e esse novo normal que nós estamos vivendo, que dependem cada vez mais daquilo que a gente chama de inteligência artificial, machine learning, para operarem adequadamente. Okay? Eu queria agradecer esse tempo, né, e espero que tenha sido proveitoso para vocês e que a gente possa continuar com esse painel de discussão. Eva, por favor. Excelente, Renato, excelente a sua apresentação, né? E fica essa provocação, com tudo isso, onde é que fica a nossa privacidade, né? E é importante ressaltar que nós podemos fazer a nossa parte no compartilhamento da responsabilidade da nossa postura, assumindo nós, pessoas, como a nossa postura de segurança e de privacidade. E as empresas podem patrocinar isso, das dicas que você nos trouxe, né? De cuidar do seu ambiente, sensibilizar pessoas que, embora seja dito no jargão de que é o elo mais fraco da corrente, na verdade é o elo mais importante, que se pessoas não souberem operar as tecnologias, a tecnologia pode ser de ponta, mas ela não tem, não consegue, sem pessoas que saibam operar, ela cai por terra. Da mesma forma, os processos, se eles não forem bem escritos e tratados pelas pessoas,
eles caem por terra. E ainda um ponto muito importante, Renato, que você comentou, é que neste perímetro todo, se as empresas se protegem, os alvos começam a ser quem está ali na borda, né? Então, estabelecer uma análise de risco de fornecedores também é muito importante para o processo de negócio de cada empresa. Muito bom, muito bom os temas que você trouxe. Excelente apresentação, Renato. E vamos seguir Obrigado. com o nosso painel, trazendo Rinaldo Scampini. Por gentileza, Rinaldo. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui participando de mais um ano da RM Vale, né? E vamos falar um pouquinho aí sobre segurança da informação, né? Então vamos lá. Aí está o meu currículo, mas eu não vou... Ela já falou sobre isso, né? Sobre a minha área, né? Que é segurança da informação. Eu vou avançar aqui. Então, antes falou aí sobre... Desculpa, só colocar aqui. Sobre boas práticas de segurança, o que pode ser instalado, como as empresas podem se proteger, né? Então, existem várias situações aí, né? Eu coloco aqui o seguinte, hoje, em termos de segurança, um conceito importante a gente colocar, no meu ponto de vista, é o que é segurança da informação, o que é cibersegurança, né? Então, quando a gente fala do perímetro interno, a gente está falando de segurança da informação. Conceitualmente, né? A segurança da informação, ela trata ativos, né? Internos de uma rede LAN, por exemplo, né? E quando eu falo de cibersegurança, é tudo aquilo que se relaciona com o mundo externo, com a internet, com os dispositivos externos. Então, a cibersegurança, ela está sobre a segurança da informação, né? E quando a gente fala em termos hoje de privacidade de dados, nós temos numa pirâmide aí, vamos falar assim, a estrutura de segurança, a LGPD. E a primeira coisa em termos de segurança para a LGPD é a parte jurídica, a parte de documentos, né? Tem que ser termos de confidencialidade, termos de consentimento, ajuste de contratos, né? Mas o que dá sustentação, né, para toda essa privacidade de dados são exatamente os frameworks e as normas relacionadas à segurança da informação. O que é um framework, né? O framework é só um modelo de recomendação do que deve ser feito. Ele não tem nenhuma validade de certificação, nada. Uma norma não, uma norma já segue um padrão ABNT, um padrão da ABS, né? Onde você pode certificar a empresa, tipo uma ISO 9001, 14000, né? E os frameworks, a gente tem os frameworks de cibersegurança, o CIS, NIST, Cyber Essential, quer dizer, existem vários modelos que são as boas práticas de segurança, de cibersegurança. Desculpa aqui. Deixa eu só... Avançou demais. Então, falar de dicas do que a gente pode instalar nos equipamentos para ter a segurança, a ferramenta mais importante e a que acho que vai salvar vidas é o antivírus, né? Então, o antivírus hoje é a ferramenta mais barata que a gente tem para isso, né? E é o que dá maior proteção inicialmente no caso de um ransomware. E quando a gente fala de um ransomware, é o vírus mais potente que hoje na internet. Fazendo uma analogia dele, posso até dizer que ele é o Covid, né? Do nosso século, né? Porque ele já vem de vários anos, né? O ransomware, ele está se aperfeiçoando, a inteligência dele, e ele pode ser comparado como um Covid, né? Um vírus aí mortal, né? Porque uma vez que você pegou ele, se você não pagar o resgate ou não tiver um bom antivírus, não adianta nada, né?
um backup, lógico, mas o antivírus é a primeira camada de segurança que você tem aí. E até eu coloquei aqui, ó, nunca desabilitar o antivírus. Existe um mito também aí muito frequente, junto a várias situações aí, né? Que fala, não, desabilita o antivírus que a máquina fica mais rápida, desabilita o antivírus que ele está bloqueando sua aplicação. 99,99999% é fake news, não tem nada a ver. Então, jamais desabilite seu antivírus, né? E o antivírus, ele tem que ter, pelo menos hoje, proteção web. Isso já é padrão, né? Mas sempre observar, deixar isso ativado, a proteção web, que é a proteção de navegação, proteção contra malware, também deixar contra ransomware, principalmente, né? E proteção contra vulnerabilidades. Então, o que é vulnerabilidades? Você vê, por exemplo, um e-mail, onde esse e-mail está explorando uma vulnerabilidade do seu Outlook, por exemplo. Então, o antivírus tem que ter essa capacidade de identificar que aquele e-mail contém um programa, né? Que o vírus é um programa, né? Explorar a vulnerabilidade do seu Outlook para infectar ele. E ele acaba bloqueando isso, né? Ele bloqueia a execução dele. Então, uma das práticas mais confiáveis hoje é ter um antivírus licenciado. Vou falar para vocês assim, me perdoem aí, mas não adianta muito antivírus free, porque o free ele não tem recursos, né? Como pago, ele não tem o tempo de resposta dele, de atualização como pago, por isso que ele é gratuito, né? Senão não tinha sentido ele fazer exatamente igual ao pago se ele... Então, não é caro o antivírus, né? Eu não vendo antivírus, mas eu digo, compre o antivírus, é barato. A mitigação de risco que você vai ter em cima disso é muito grande. E do lado do ponto de vista da empresa, o que ela pode ter é uma ferramenta de NAC, que é o Network Access Control, né? Que permite que toda conexão remota à rede ou interna, né? Mas simplesmente quando você está fora, ela tenha níveis de segurança, mantenha os níveis de segurança. Então, recursos mínimos, né, que você vai ter em relação à configuração da máquina, as políticas de segurança, muitas vezes você configura a máquina para uma pessoa para trabalhar em casa e ela vai lá e mexe na configuração. Então, o NAC, quando vai conectar, ele restaura essas configurações, né? Criação de perfil, ele tem visibilidade de ativos, né? A gente fala ativos são os equipamentos e tudo que tem nele, né? Gerenciamento de redes, né? Para convidados. Então, é uma ferramenta para uso corporativo. Na ponta, para nós utilizarmos aí nas estações, desktop, notebook, né? O principal é o antivírus. E daí para frente, vamos dizer assim, como o Renato falou aí, o mais importante são as práticas. Então, são as boas práticas de cibersegurança. Então, as boas práticas de cibersegurança é que vão nos ajudar muito mais do que uma solução. Então, quais são as boas práticas de segurança e cibersegurança, vamos falar assim, né? Manter o Windows atualizado, né? Porque normalmente o equipamento seu lá, ele baixa a atualização, mas você não aplica, né? Fica sempre, deixa para depois, né? Deixar o firewall local ativado, que é do próprio Windows, né? Manter os navegadores atualizados. Então, sempre que tem uma atualização, a gente quer deixa para depois, né? Mas é sempre bom atualizar isso. Só ter conexões com a empresa por VPN. Então, sempre utilizar, como o Evandro falou no começo, né? O Renato também, são conexões seguras à rede, né? O usuário não ser administrador local da máquina. O que é isso tecnicamente, né? É o usuário que tem privilégio de fazer qualquer alteração no equipamento, qualquer instalação. Então, o vírus, quando ele vem, ele fala, bom,
Esse usuário é administrador? Então estou tranquilo. Né? Se tivesse sem máscara, né? O vírus vem e vai entrar direto. Se você tem a máscara, é uma barreira para ele. Então, não ser administrador local da máquina, não se conectar em redes públicas, né? Com pelo menos 10 dígitos, né? Combinando números, caracteres, não compartilhar o seu login e senha com outras pessoas, a gente vê isso às vezes, né? Não baixar e instalar software de sites não oficiais. Teve um problema há um tempo atrás com uma equipe de desenvolvimento que eles precisavam baixar uma ferramenta de desenvolvimento da Apple e eles não baixaram essa ferramenta do site da Apple, oficial, né? Eles baixaram de um outro link que foi... Só que esse link que eles estavam acessando, nessa ferramenta, ele tinha sido alterado o código-fonte dele e abria vulnerabilidade no desenvolvimento de aplicações. E só foram descobrir isso quase 6 meses depois de toda a aplicação ter sido desenvolvida. Não abrir e-mail suspeito, como também o Evandro falou, o Renato falou, aqueles e-mails, né? Ah, você está devendo. Se você está devendo, não tem problema, mas não abre o e-mail, né? Porque normalmente são situações comuns, né? Que eles mandam esses e-mails e você fala, poxa, eu me enquadro nisso, eu vou lá e vou ver o que está acontecendo. Não faça isso. As sites, né? Que são em HTTPS, que tem a comunicação criptografada, né? Não baixa nenhum arquivo anexo de e-mail suspeito. Ah, tem um arquivo zip lá com fotos, né? Veja nossas fotos. Quer dizer, então, assim, são as boas práticas que a gente tem que aplicar, né? Existem muito mais boas coisas que a gente pode fazer no dia a dia, mas essas são as básicas para que a gente consiga ter um nível de segurança satisfatório. Só com isso daí, e mais o antivírus, você já está em 70% seguro. Né? O restante realmente técnica em cima disso, né? Que é o que eles exploram nos equipamentos aí. Bom, pessoal, da minha parte aqui é só isso. Eu agradeço aí a oportunidade e qualquer dúvida também está à disposição aí de vocês. Muito obrigado. Muito bom, Rinaldo. Eu agradeço em nome do evento a apresentação que você nos trouxe. Um ponto de destaque bem interessante é essa diferenciação entre segurança da informação, entre cybersecurity e LGPD, e onde cada uma delas se encaixam no contexto como um todo, né? As pessoas fazem uma confusão muitas vezes, e isso é bem importante trazer. Além das dicas muito valiosas que você nos trouxe também. Juntando as 3 apresentações, a gente sai com dicas de ouro daqui, né, para o nosso dia a dia e levando a conscientização e a sensibilização para todos os cantos, e numa linguagem acessível, né, porque há muito, assim como eu comentei que há muito, a segurança não faz mais parte só da paredezinha ali do corporativo. A gente tem trabalhado, nós profissionais de segurança, trabalhado para deixar acessível a linguagem de segurança para que todos entendam a sua responsabilidade dentro desse ecossistema. Responsabilidade de segurança não é mais só do administrador de segurança, não é só da pessoa que cuida de cybersecurity. Todo mundo tem ali a sua responsabilidade, desde a dona Maria do café até o presidente da empresa, todos têm a mesma responsabilidade, porque seus dados, sua segurança, sua privacidade estão em jogo. Muito bom, pessoal. Eu chamo agora a Vanessa, porque ela vai nos trazer perguntas da audiência. Vanessa, por gentileza.
Claro, Eva, vamos lá. A gente separou aqui algumas perguntas para a gente conseguir respondê-las agora. Vou começar pela do Daniel. Daniel que vem participando bastante aqui dos nossos painéis. Muito bom, Daniel. Obrigada, viu? Ele quer saber o seguinte: sabemos que 2/3 da vulnerabilidade são devidos ao fator humano. Como prevenir ações de engenharia social, principalmente no ambiente de home office? Quem pode responder? Acho que quem trouxe várias coisas legais de home office, Evandro, pode nos responder? Claro, é muito importante que as empresas tenham em mente, né, as organizações tenham esse preparo e que os colaboradores sejam treinados, né, das políticas, tenham plena consciência, né, de como utilizar os recursos corporativos. Além de ter toda uma gestão, como os colegas expuseram aqui, de gestão de atualizações, de controles corporativos, o principal ponto é a parcela individual, né, de cada colaborador sobre a segurança. Então é muito importante que todos sejam treinados, sejam conscientizados e que estejam prontos aí para responder essas ameaças. Muito bom, muito bom. Rinaldo, quer complementar? Renato também? É o que o Evandro falou, né? Engenharia social é treinamento. Acho que outro recurso, a não ser treinamento com os colaboradores. Acho que é o melhor caminho, se não for o único caminho para combater a engenharia social. Eu queria comentar, me veio à mente agora uma experiência que me passou durante alguns anos atrás, né? Em que eu estava presente no andar da empresa, né? E alguém ligou para um amigo meu, né? E exigindo que ele fizesse algumas coisas. E ele mandava ordem. Eu via aquela briga acontecendo, né? No ambiente, assim, né? E a pessoa exigindo, como que dizendo, eu sou diretor, você tem que fazer o que eu estou mandando, né? E uma parte da conversa, né? Ele disse assim, muito ousadamente, falou, eu não vou fazer nada, né? Aí a pessoa interlocutora que estava exigindo pergunta assim, falou, você sabe com quem você está falando? Aí esse amigo disse assim, falou assim, olha, eu não sei com quem eu estou falando. E você sabe com quem eu estou falando? Falou, não sei quem é você. Eu falei, então tá bom, então eu vou desligar o telefone. Então, o que aconteceu? Quer dizer, alguém tentou coagir ele a fazer alguma coisa, podia até ter direitos de fazer, mas da forma errada, né? Mas ele tomou a atitude certa, né? Que na engenharia social, muitas vezes é isso que vai acontecer. Você vai ser coagido por algum argumento, se não for rígido ou vai ser algo amigável, ele vai tentar pegar informações suas. E a regra básica, e você não sabe quem é, desliga o telefone, e na minha e por aí, né? E aí você descobre os resultados. Se for alguém importante, ele não sabe quem você está tranquilo. Muito bom. Temos mais perguntas, Vanessa? Temos sim, Eva. Vamos lá. Agora eu vou passar para vocês a questão do Luiz Carlos de Oliveira Costa. Quais são os tipos de ataques cibernéticos mais comuns para atingir uma empresa? Alguém se habilita? Renato? Eu posso falar um pouco sobre isso. Hoje em dia a variedade é muito grande, né? Eu acho que um dos ataques, vocês mesmos já mencionaram na pergunta anterior, que é a engenharia social, né? Esse é o elemento de entrada, por exemplo, que muitas vezes até bancos, governos, eles permitem que alguns testes de penetração sejam feitos baseado nisso. Porque eles vão nos procurar na internet. Então, eu sou Renato Mataites, o Evandro está aqui, o Rinaldo, eles vão nos procurar, ver o nosso Facebook, ver as informações e vão tentar incorporar as possíveis senhas, contatos, para poder agir socialmente e pegar informações, senhas, e que se passem por nós, tá? Isso é um dos ataques. Outro tipo de ataque que existe muito comum nas empresas é como nós dissemos, com relação à pandemia,
o mundo se espalhou, né? Então, a superfície de ataque aumentou. Então, não é mais ali a empresa, o core, o data center, que está focado em ser bombardeado. Isso a gente já tem como se proteger, mecanismo de denial of service já faz isso bem, mas os nossos escritórios, eles não estão tão protegidos. Então, se eles pretenderem, por exemplo, eu trabalho numa empresa de armamento e querem pegar uma estratégia em relação a isso, eu não trabalho na empresa de armamento, mas eu forneço comida para essa empresa. Eles vão tentar me atacar por comida, por ser um ponto mais vulnerável. Pegando a minha credencial de fornecimento, eles vão se alocar, tentar criar um acesso a essa empresa de armamento, vamos dizer assim, como esse exemplo. Uma das estratégias é justamente entrar numa máquina. Uma vez que ele entre na máquina, às vezes fica armazenado por meses. Não pense que os ataques hoje são aquele arquivinho que você põe e danifica a sua máquina de performance. Não é só isso. Ele cria um acesso, um user e password que já foi vulnerável, vende isso na Dark Web. Esse user e password é vendido na Dark Web, a partir daí ele se conecta nessa máquina, por ser um ponto de vulnerabilidade, estabelece ali um ransomware, que pode ser uma estrutura que vai monitorar e depois se mover lateralmente para o seu financeiro, identificando, por exemplo, as partes econômicas mais vulneráveis. Quando ele encontra isso, ele criptografa essas informações e, criptografando, vai te pedir um resgate. Então, ataques de phishing é muito comum, cresceu muito, e o phishing é o intermediador para o ransomware. O ransomware é o elemento final para chegar, mas o phishing é o meio, né? Então, muito cuidado com e-mails, como foi dito aqui, acessos a links indevidos, mas a maior parte dos ataques hoje acontecendo vem através de phishing e caminhando para ransomware, resgates realmente com valores absurdos, né? Então, e o cuidado para isso, como nós fazemos? Muitas vezes a inteligência artificial tem condições de monitorar isso, o que nós não conseguimos fazer. Então, mecanismos avançados precisam ser colocados para identificar esse tipo de ataque. Ah, muito bem, muito bom. Bom, estamos chegando ao final. É que a gente está com o tempo bem estourado. Mas vamos de considerações finais, né? Vamos fechar o nosso painel até para a gente não atrapalhar os outros painéis que estão a seguir, né? Eu gostaria que vocês, em uma palavra, pudessem fazer uma consideração final para o fechamento do nosso painel, por gentileza. Renato, vou pela ordem aqui. Então, minha palavra em uma palavra é: mantenham-se seguros. Eu creio que a mensagem foi bem uma efetiva frase, aqui. Né? Mantenham-se seguros. Okay. Evandro? Em uma frase é: mantenham-se atentos. É a grande mensagem do painel de hoje para a gente se proteger contra as ameaças cibernéticas. Muito bom. Eu diria, Rinaldo? Mude seu comportamento. A gente precisa mudar o nosso comportamento, né? Então, acho que é o ponto principal, quer dizer, todos, né, são, mas o ponto principal é mudar o comportamento nosso de tudo bem, né? Pode, pega, né? Então, mudar o comportamento. Muito bom. Quero novamente agradecer a participação de cada um de vocês, a oportunidade de estar aqui em nome da ONCE, em nome da AIMLS. Vanessa, é com você. Muito obrigada. Eu também faço questão de agradecer a presença de vocês aqui nesse comecinho de sexta-feira de painel aqui na RM Vale TI 2021. Algumas perguntas que nós não conseguimos responder neste momento do painel, elas serão encaminhadas aqui para os nossos participantes.
Fique tranquilo e continue participando aqui com a gente. Vamos ter um breve intervalinho de 15 minutos e já voltamos para mais um painel. Inclusive, o próximo assunto é bem interessante. Vamos entrar aí num tema novo aqui nos debates dos painéis, que será a construção civil, né? Novas tecnologias para agilizar, reduzir aí o tempo de obra. Eu tenho certeza que você vai querer saber sobre esse assunto, então continue conectado, aproveite esse tempinho e dê uma visitada nos nossos estandes virtuais que estão na plataforma. São dos nossos 30 patrocinadores. Eles estão apresentando soluções tecnológicas que podem ser perfeitas para o seu negócio. É isso aí, a gente já volta 10h15, é o nosso próximo encontro. Eu estarei aqui te esperando. Até já! O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software.